pouco nervoso. Tudo aquilo que conhecemos constrói nosso mundo. Ou melhor, muda a nossa visão sobre ele. Já parou pra pensar que existem realidades tão limitadas e escassas de sensações? Que é desesperador pensar sobre isso. Por exemplo, tem pessoas que nunca viram a praia. Ou pessoas que nunca tiveram um reconhecimento de algum indivíduo, como no amor, na família, no trabalho. Mas a questão é, para a pessoa, aquilo é o mundo. Aquilo é que ela vive 24 horas por dia, 7 dias por semana. A visão dela, a visão de tudo que ela conhece, tá ali, naquela vida sofrida ou até naquela vida inocente, sem conhecimento, sem ter pra onde correr, entendeu? Esse assunto é retratado em diversas obras, que vieram na minha cabeça quando eu pensei sobre isso. Mas a que me fez pensar e começar a gravar esse vídeo foi o retrato de Dorian Gray, que especificamente numa cena, alerta de spoiler, que a Sibyl, a menina que o Dorian tá apaixonado, se declara pra ele. Com a Sibyl, que era uma menina que não tinha vivido a vida dela fora dos palcos, que não tinha vivido experiências da vida, e sim focada no teatro. A vida dela era o teatro, tudo aquilo que ela interpretava nos personagens era ela, pelo menos porque ela achava, entendeu? Para a Sibyl, a vida dela era os personagens. Ela vivia as cenas como se fosse a vida dela, entendeu? Mas aí chegou o Dorian, o personagem, acho que um dos principais da história, que mostrou pra ela e criou relação com ela e desbloqueou esse sentimento novo nela, que é o amor. E com isso, ela expandiu o mundo dela, ou a visão dela sobre ele, e mudou tudo que ela via. O que era mundo pra ela virou apenas uma parte do mundo dela, porque o mundo dela expandiu, entendeu? Não sei se deu pra entender, mas é isso. Mas depois, começando a analisar, eu já consumi mais obras que retratam isso. Duas principais que eu vou falar agora são A Cidade do Sol e Um Quarto de Jack, mas também tem A Hora da Estrela, que fala totalmente sobre isso com a Macabeia. Recomendo muito a leitura, tanto da Cidade do Sol quanto da Hora da Estrela, para quem quiser saber mais, se aprofundar mais sobre isso, ou até sentir o que eu senti com esses livros. E também tem O Quarto de Jack, que é um filme muito legal. Assisti faz um tempinho, acho que eu lembro um pouco da sinopse, mas é muito legal também, recomendo para quem quiser um filme mais dramático. Essa daqui foi minha última leitura, que foi A Cidade do Sol. Foi um livro muito bom. Demorei pra ler, porque é bem sofrido, então eu não gostava. Eu tava tentando engolir seco o que acontece nessa história, porque é muito triste o que acontece com a Marian e a... Gente, esqueci o nome da menina. Marian e a Layla. Com a Marian e com a Layla nessa história. Duas mulheres afegãs que estão no período do final do século XX, que passam por muitas guerras. Oriente Médio, né? Infelizmente lá tem muitas guerras. E conta a história da vida. Começa com a Marian, depois começa com a Layla, e ali acontece a história delas juntas. Mas enfim, é uma história muito triste. Mostra a perspectiva de mulheres que estão no Afeganistão e tem a vida completamente quebrada e as asas cortadas simplesmente pela ideologia do país e pelo contexto daquele lugar. O Quarto de Jack também é um filme muito pesado em muitas partes, tem muitos gatilhos pra quem... É bom você ficar sabendo disso. Fala sobre abuso, fala sobre sequestro, mas é isso. E também conta a história de um menino que nasceu de um fruto de um estupro e sequestro. Então ele nasceu em um quarto e desde o começo da vida dele ele tá naquele quarto. Então o mundo pra ele é aquele quarto. Aquilo tudo é o quarto pra ele, é o mundo pra ele, entendeu? O que eu quero mostrar pra vocês tem muito a ver com a ideia da caverna de Platão. Ou a caverna de Platão, é isso. Basicamente, resumindo, são uma comunidade ou pessoas que vivem presas em uma caverna com a único acesso visual para as sombras que são projetadas na parede à frente deles, entendeu? E um dia uma pessoa que nesse contexto dessa caverna é um filósofo, um filósofo, não sei, mas é uma pessoa que sai da caverna e consegue ver o mundo real. E a primeira coisa que ela vê é a luz do sol que bate no olho dela de uma forma muito forte.
e que tem a relação com o conhecimento. Então, quando a pessoa sai da caverna, sai daquela prisão, a primeira coisa que ela veio, que libertou ela, que ela percebeu, foi o conhecimento, entendeu? Após ver esse conhecimento e ver o mundo real com os animais reais, ela decide contar para as pessoas, libertar ela daquela prisão, que ele percebeu que é uma prisão, entendeu? Mas as pessoas não acreditam. Eu não sei se na história oficial ou na ideia oficial eles matam ele ou se apenas não acreditam. Mas é basicamente isso. Eles não fogem por achar que o mundo é aquilo e que ele está mentindo, entendeu? Mas a ideia dessa história é que, tipo, o conhecimento real, o estudo leva as pessoas à verdade e deixam de ser alienadas e ser influenciadas por pessoas que querem o benefício próprio. Basicamente isso, a mensagem da história. Posso estar equivocado, mas o que eu interpretei, não sei. Mas o que eu entendi e capturei e tive desse conhecimento e coloquei nesse vídeo aqui é a relação entre o conhecimento e as experiências da vida. Porque, como eu disse, o título do vídeo é esse. O nosso mundo são as nossas experiências de vida. O que a gente vê, a forma que a gente vê as coisas, tem base no que a gente vive. Por isso que os jovens, principalmente as crianças, são definidas como imaturas, inocentes, leigas sobre todos os assuntos que ela possa ter a conhecer. Porque ela não tem experiência, comparado com uma pessoa de 30, 60 ou até 80 anos. Que pessoas que têm muito mais bagagem e conhecimento de experiências passadas, entendeu? Acho que isso está na sociedade faz muito tempo e eu gostei de pensar isso nesse gatilho que eu tive no livro. Eu acho que um dos fatores também que influencia muito é os fatores sociais, econômico, político e geográfico, que moldam o indivíduo para estar naquele contexto. Eu acho que o contexto bate muito com o que eu tô querendo falar. Porque com o contexto, essas ideias, a gente pode entender o que a pessoa teve acesso para viver e o que a pessoa não teve acesso a viver. Não por motivos que ela não queria, porque não foi dado a ela ou ela não conseguiu buscar ir atrás disso. Até as dificuldades que ela passa para viver, os valores, os ideais de vida dela, os preconceitos que ela tem com alguns ideais. Tudo isso e muitas outras coisas são influenciadas por esse contexto, certo? Por exemplo, uma pessoa periférica e de classe média baixa para baixa, não tem apenas o capital financeiro como diferencial de uma pessoa que vive no centro e de classe média alta para alta, mas diversos fatores, e um deles é o sociológico, que entra muito nos capitais de Bourdieu, que são o capital financeiro, social, cultural e simbólico. Basicamente, o capital de Bourdieu são ferramentas e recursos que um grupo de pessoas tem e acumulam para se destacar e receber benefícios na sociedade. O econômico, que é o mais conhecido, é o acúmulo de riquezas materiais, sendo elas propriedade ou até dinheiro. Esse é o mais conhecido. O cultural, que é um dos tópicos mais falados, pelo menos nesse ano, pelo menos no meu ciclo, na minha bolha, é um dos mais falados, que é o capital cultural. Capital cultural é a exposição e conhecimento de cultura, do patrimônio imaterial do lugar, como arte, teatro, música, literatura, tudo isso é capital cultural. Tem também o capital social, que é basicamente o networking hoje em dia, que é a pessoa ter contatos e relações interpessoais que beneficiam ela de alguma forma, entendeu? Pode ser no profissional, no amoroso, sei lá, alguma coisa assim. E por fim o simbólico, que é basicamente diplomas, então algum papel, algum documento que comprove aquele conhecimento que você tem, certo? E esses tópicos, principalmente esse tópico de capital, principalmente cultural, tá muito frequente. Virou tendência esse ano falar sobre capital cultural, pelo menos na minha bolha, que é a geração Z. Como ter mais repertório cultural e ser mais inteligente, que é moda hoje em dia, porque as pessoas não querem mais serem rasas. Então, não fazer faculdade, só ser famoso, só ser coisa bonita. Não, eles querem ser profundos. Querem buscar conhecimento a todo custo, entendeu? Foi daqui, nesse ano também, que começou a surgir a ideia de
pessoa performática ou da performance. Eu sei que essa palavra já existe, mas começou a ser usada mais frequentemente esse ano. Mas esse não é o tópico do vídeo, eu vou voltar. Mas basicamente é isso, sabe? Eu penso com muita frequência sobre esse assunto. Não sei se é saudável. Não sei se é saudável pensar isso, mas é isso que eu, sabe, fico pensando muitas das vezes em situações que demandam da minha cabeça, tipo. Eu penso nisso pra evitar ficar remoendo situações ou me expor a situações que não são necessárias. É o meio pra refletir e entender a situação que tá acontecendo comigo, ou que tá acontecendo em geral. É basicamente um exercício de controlar minha mente. Não sei, eu consigo, tipo, por mais que não seja algo totalmente saudável, provavelmente não, mas eu faço e ajuda a exercitar minha cabeça, sabe? É isso, gente. Obrigado por assistir até agora. Desculpa a qualidade, tô gravando no meu notebook, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu acabei de gravar. Beijos.